Opa aí pessoal, tudo certo? Sexta de trade no ar para análise, palpites e prognóstico dos jogos que teremos hoje no dia 16 de 1 de 2024. Pouquíssimos jogos hoje, mas vamos tentar trazer para vocês aqui as melhores opções dessa rodada de hoje. 2 jogos nesse dia 16 e um na madrugada do dia 16 para o dia 17. Ontem uma rodada repleta aqui na NBA nosso canal e fomos extremamente lucrativos. A gente praticamente não errou ali, para não dizer que a gente não errou. A gente teve um errinho ali na pontuação do Oklahoma City Thunders, que era uma dupla ali com a pontuação do Lauri Markkanen, que bateu o jogador do Utah Jazz, mas ontem um dia espetacular. A gente está muito animado para o que vai vir hoje. Lá no nosso grupo VIP a gente vai passar uma limpa na rodada de hoje, trazer as melhores informações para vocês serem bem lucrativos, e aqui no YouTube vamos indicar para vocês as nossas tips favoritas para vocês trabalharem com pontuação nesse dia de hoje. A gente teve green ali no jogo entre 76ers e Rockets, a duplinha a favor do Philadelphia, over no jogo do Mavericks com os Pelicans, under no jogo dos Knicks e Magic deu green. Aqui a gente contou com um toquinho de sorte, under 246.5 pontos no jogo entre Wizards e Pistons, mais um green, duplo sim do Trae Young, mais um green. Também tivemos ali uma decepção no jogo entre Grizzlies e Warriors, mas eu disse que era um jogo complicado de se confiar antes da gente investir ali, sem saber se Stephen Curry e Draymond Green iam ter minutagem de titular e coisas do tipo, mas os Cavs venceu mais um green, e lá no nosso grupo VIP a gente indicou um acima de 23.5 pontos do Tyler Hero, green também, assim como a gente tinha indicado ali o over. Em rebote, o Jalen Duren também bateu com tranquilidade, as melhores odds estarão hoje lá no grupo VIP também. Tivemos o green ali também na vitória com handicap negativo do Boston Celtics e na pontuação do Lauri Markkanen, mas infelizmente a gente não conseguiu ali no jogo do OKC, que foi por pouco. Mas bora para mais um dia hoje pra gente tentar ser bem lucrativo nessa noite de NBA. O menor preço do mercado é o nosso grupo VIP que tá aqui do lado. Chamem lá no WhatsApp para garantir a sua vaga nessa temporada de 24. E não se esqueçam de deixar o seu like aqui no canal. Se você foi lucrativo ontem, se você conseguiu bons greens com o nosso canal, clica no botão de joinha. Teve membro aí que conseguiu fechar umas múltiplas coisas aí com as opiniões que a gente trouxe, com as tips indicadas, foram bem lucrativos, gente fazendo simples também. De toda forma, foi um dia espetacular e vamos fazer de tudo para manter hoje. O jogo entre 76ers e Nuggets, a gente tem muitas dúvidas nas escalações. A gente não sabe se o Embiid joga, se o Covington joga, são dúvida para hoje. Do outro lado, Jamal Murray, Jokic, Aaron Gordon e também quem teve o Caldwell Pope, além do Porter Jr., o quinteto titular do Denver é dúvida para hoje. Então fica bem complicado a gente tomar uma decisão. Eu acho que o handicap positivo favorável ao Denver Nuggets tem muito potencial, até porque o 76ers jogou ontem, vão ter menos tempo de descanso. Esses times que estão sem descanso estão se complicando bastante nessa temporada da NBA. Ou eles perdem, ou eles vencem com dificuldade. Mas como é que a gente vai colocar dinheiro a favor dos Nuggets se a gente nem sabe quem vai jogar? Vamos ficar de olho disso lá no nosso grupo VIP. Agora falando de Suns e Kings, a gente vai trabalhar agora sim um palpite para vocês na pontuação total dessa partida. A gente vai trabalhar com over na pontuação, acho que a linha tá alta, sim, mas a gente precisa aceitar que é a NBA atual e que o over faz mais sentido aqui, acima de 237.5 pontos totais na partida. A gente está falando aqui de um Phoenix Suns que tem um potencial ofensivo enorme nos últimos 7 jogos aí, onde eles tiveram um recorte maior com seu trio ali principal, né, com Kevin Durant, Devin Booker, Bradley Beal. Eles foram um ataque de top 10, assim como o Sacramento Kings nesses últimos 7 jogos também foi. Defensivamente, aí a gente tá falando de 2 times que não são tão inspiradores assim. A equipe do Phoenix Suns é apenas a 16ª melhor defesa da NBA por 100 posse de bola, e nesse recorte, os Kings foram uma das 10 piores defesas. O Sacramento vive uma pequena crise, eles têm alguns problemas ali internos, por quê? Eles gostariam de participar da troca e adquirir o Pascal Siakam do Toronto Raptors. Só que aí eles disponibilizaram alguns jogadores ali para envolver nessa troca. Os jogadores ficaram sabendo através da imprensa e pensaram, cara, se eu não sou imprescindível para esse projeto do Sacramento Kings, o que eu tô fazendo aqui? Então eles passaram a jogar pior, alguns perderam a posição, então assim, a coisa não tá muito legal por lá. E o Phoenix Suns acaba sendo favorito por conta desse trio. Absurdo, mando de quadro, porque os Kings tá com um ambiente complicado. Mas eu prefiro trabalhar com a linha de pontuação aqui, porque trabalhar com vitoriosos nessa temporada da NBA vem sendo um pouquinho mais complicado. Se a gente for olhar aqui a média dos últimos 7 jogos do Phoenix Suns, entre pontos que eles fizeram e pontos que eles sofreram, a gente tem uma média aqui de 232 pontos nas partidas que eles se envolveram. Mas eles enfrentaram diversos times under, como o Miami Heat, o Memphis, o Portland 2 vezes e os Lakers, que melhor defende do que ataca. Quando eles enfrentarem um time com perfil mais ofensivo, a tendência é que a pontuação aumente. Já o Sacramento Kings, média de 238 pontos nos últimos 10 jogos que eles se envolveram.
por conta do ritmo alto que eles jogam e da defesa ruim também. Se a gente for olhar o último confronto direto que a gente teve entre essas franquias, a gente teve 225 pontos nas partidas em que eles se encontraram. Só que a gente precisa contextualizar. A equipe do Phoenix Suns não contava com Bradley Beal e com Bradley Beal o ataque deles não só melhora, como a defesa piora também. Por isso, a tendência de um jogo um pouquinho mais over. Agora vamos falar aqui a respeito da próxima partida, que acontece na virada da madrugada, OKC e também Los Angeles Clippers. O OKC jogou ontem, a defesa deles deve estar um pouco mais frágil hoje por conta da fadiga, e o Los Angeles Clippers tem um dos melhores ataques da NBA nesse momento, bem como o OKC também tem. Apesar do Oklahoma não fazer viagem, já que eles jogaram ontem contra os Lakers e continuam em Los Angeles, esses jogos consecutivos vêm sendo bem prejudiciais. Por isso o mercado dá os Clippers como favorito. Mas odd de 44, eu não gosto aqui de investir a favor deles, então eu vou trabalhar também com a linha de pontuação. E o handicap positivo do Oklahoma City Thunders, caso eles estejam ali com muita gente disponível, eu até acho que possa fazer sentido, mas eu prefiro confiar em todo o talento que a gente vai ter nos dois lados dessa quadra. Shai Gilgeous-Alexander, Chet Holmgren, Harden, Paul George, Kawhi Leonard, muitos jogadores de alto nível, onde o under seria um risco absurdo, porque a qualquer momento esses jogadores podem fazer 20, 25, 30 pontos, então é muito arriscado. A gente vai trabalhar com acima de 229,5 pontos totais nessa partida. Se a gente for olhar esse recorte aqui dos últimos 7 jogos que a gente inclusive estava usando de exemplo, é o primeiro e o quarto melhor ataque da NBA por 100 posses de bola. Na temporada em geral, a gente está falando de 2 ataques de alto nível também, o quarto e o sexto melhor por 100 posses. A gente também está falando de um Oklahoma City Thunder que vem jogando um dos ritmos mais altos da NBA. Com ritmo alto são muitas posses de bola. Com muitas posses de bola, você tem a chance de um jogo mais bem pontuado, pelo número alto de arremessos, e não apenas ali pela eficiência dos jogadores que estarão em quadra, beleza? A gente tá falando aqui de 2 times que, pelo menos o Oklahoma City Thunder, tem um aproveitamento péssimo nos rebotes defensivos, o segundo pior da NBA, enquanto que o Los Angeles Clippers é quase um dos 10 piores. O que significa que a gente pode ter muitos pontos de segunda chance, já que o rebote defensivo desses times não são tão bons, e com isso, a cada descida, mesmo que o time erre, ele pode corrigir esse ataque com um segundo arremesso. Isso é muito bom pra gente trabalhar com over também. Agora, se a gente for olhar aqui nas linhas tradicionais dessas duas equipes, a gente tá falando de um Oklahoma City Thunder que tem o segundo melhor aproveitamento em bolas de 3 da NBA e de um Clippers que tem o melhor. Como eu disse, não dá pra gente ficar em under em times com essas características aqui. Se a gente for olhar aqui os últimos 10 jogos do Los Angeles Clippers, a gente teve uma média de 228,9 pontos nas partidas que eles se envolveram. Pegando aqui a média de pontos que eles fizeram e que sofreram e somando. Agora, se a gente falar aqui de Oklahoma City Thunder nesse mesmo recorte dos últimos 10 jogos, a gente teve uma média de 236,9 pontos nas partidas que eles se envolveram. Fazendo a mesma coisa, somando a média de pontos que eles fizeram, que eles sofreram, e dividindo por 10, que são o número de partidas que a gente decidiu recortar. Nesses últimos 10 jogos, o Oklahoma City Thunder piorou bastante a sua defesa. Então, assim, se a gente tem o OKC, que é uma das 10 melhores defesas da NBA, com um ponto de preocupação para um possível under que surpreenda a gente, essa fonte de preocupação precisa ser eliminada, e ela de fato é. Só que se a gente for olhar aqui no mês de janeiro em geral, eles pioraram bastante. Estamos falando de Oklahoma City Thunder, que foi a 14ª melhor defesa por 100 posses de bola, e de um Clippers, que nesse mês de janeiro até aqui foi uma das 10 piores também, mais um motivo para a gente acreditar no acima D. Isso que recentemente o OKC teve diversos times under ou times incompetentes na hora de pontuar bem, como Orlando Magic, que é under, melhor defende do que ataca, Lakers melhor defende do que ataca, Portland é um time de pontuação muito baixa, apesar deles sofrerem muitos pontos recentemente, Miami Heat, que no geral é um time under, Brooklyn Nets 2 vezes, que viveu uma crise, e o Denver Nuggets, que é um time que tem uma boa eficiência ofensiva, mas é um time lento. Então, hoje contra o Los Angeles Clippers, esse cenário deve mudar, o over é a melhor opção, fiquem de olho ali na linha de pontuação acima de tudo dos Clippers, quem sabe ali na linha de rebotes dos jogadores dos Clippers também, porque o Oklahoma City Thunder tem um dos piores rebotes de toda a NBA, principalmente quando a gente fala de pivôs. Não sabemos se com a ausência do Zubac é o Theis que vai ganhar de fato minutagem, mas é um jogador que também vocês precisam observar, porque, repito, o OKC sofre muitos rebotes, porque o Chet Holmgren, que é o seu jogador alto, geralmente nos momentos ofensivos, está aberto, atuando por fora, arremessando de 3, então existe um vácuo ali no garrafão, onde deixa tudo mais fácil, né, para você recuperar posses quando você fala de um rival do OKC. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like para ajudar o nosso projeto a seguir acontecendo. Muito obrigado pela sua audiência. Amanhã uma rodada mais cheia para vocês, e a gente está aqui todos os dias no Cesta de Trade, se baseando em números e estatísticas para sermos lucrativos. Chame lá o nosso grupo VIP no WhatsApp para colocar mais dinheiro no bolso e conhecimento na cabeça. Muito obrigado pela sua audiência e falou!